uma semana, um ACS visitou 1/5 das pessoas que atende. Na semana seguinte, ele visitou mais 180 pessoas, atingindo a metade das pessoas que atende. Quantas pessoas são atendidas por esse ACS? Vamos, queridos, olha só o que ele fez. Ó, ele escreveu 1/5 aqui. Ó. O que é 1/5? Ó, 1/5. Ok? Aí, aqui ele está falando metade, ó, metade, ó, metade. Então, o primeiro passo, eu conheço total? Não, professor. A pergunta é exatamente essa, quantas pessoas? Então, eu não conheço total. A minha técnica é o seguinte, quando eu não conheço total, eu vou multiplicar os denominadores. Vamos colocar aqui quem são as minhas frações. Ó, eu tenho uma fração que é 1/5, ok? Eu tenho uma outra fração que é meio. Então as duas frações que eu tenho são essas. Perfeito, meus queridos? Então vem para mim aqui. Então o que acontece? Vamos colocar aqui a referência. Ó, visitou 1/5. Então na primeira semana, em uma semana, então chamar a primeira semana, ele visitou 1/5 do total, ok? Na semana seguinte, eu vou chamar de segunda semana, ele visitou 180 pessoas. A questão diz que ele atingiu a metade, então atingiu... Estou colocando o que o texto está dizendo ali, ó, a metade do total. Pronto, as informações foram colocadas. Então agora eu vou para a minha técnica. Eu conheço total? Não, o que eu quero é o total. Total de pessoas. Então vou escrever aqui, ó, total. Eu não conheço o total. Quando eu não conheço o total, queridos, você vai fazer o quê? Você vai pegar os denominadores, que no caso é quem? É 5, ó, denominador, ó, é 5... e é 2. O que eu faço com esses denominadores? Eu vou multiplicar. 5 vezes 2, 10. Você vai multiplicar os denominadores. 5 vezes 2, você vai dizer que o seu total, então, são 10 partes. Ok? O que eu faço agora? A primeira semana, deixa eu colocar aqui, ó, primeira semana, eu vou pegar o quê? 10 dividido por 5, eu vou sempre dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, 10 dividido por 5 dá 2, vezes 1, 2. Então, na primeira semana, eles atenderam 2 partes. Na segunda semana, queridos, ele já definiu que foram 180. Então, eu venho aqui e coloco 180. Logo, ele atingiu, vamos escrever exatamente como o texto diz, ele atingiu a metade. O que é metade? 10 dividido por 2 dá 5, vezes 1, 5. Ah, professor, ele atingiu 5 partes. Exatamente isso. Significa o quê? Queridos, se ele atingiu 5 partes, o que foi que aconteceu? O que ele atendeu na primeira semana? 2 partes. Mais o que ele atendeu na segunda semana? 180. Tudo isso é igual a 5 partes. Passo 2 partes para lá, então vai ficar 180. É igual a 5 partes menos 2 partes. Portanto, 180 vai valer 3 partes. Estou fazendo passo a passo para você não se perder. Ok? Passo a passo mesmo. Então vamos lá. Se 180 é 3 partes, uma parte vai valer 180 por 3, que dá 60. Como ele quer o total de pessoas, queridos, o total vai ser o quê? 10p, ó, tá aqui, ó, 10 partes, então vai ser 10 vezes 60. Então, o total de pessoas que eles vão atender são 600 pessoas, alternativa C. Ok? Tranquilo, meus queridos? Vamos para a próxima. Em janeiro, um estacionamento ao lado de uma nova estação tinha um determinado número de vagas. Em janeiro. Em abril, o aumento do movimento fez com que o número de vagas fosse aumentado em X%. Em julho,
A estação passou a operar em horário integral e o número de vagas no estacionamento teve um aumento de 40%. Em relação a abril, isso aqui é importante demais, ó. Em relação a abril. Seu número de vagas em julho passou a ser 75% maior que em janeiro. Julho foi 75% maior que em janeiro. Professor, mas se eu não sei quem é janeiro, esse problema nós vamos resolver pelo valor conveniente. O que é isso, professor? Quando ele não quer esse valor e pergunta em porcentagem. Então você pode dar um valor conveniente. Como ele diz que julho é 75% maior que em janeiro e eu não conheço janeiro, eu vou dar o valor conveniente para janeiro de 100, porque a conta fica facinha. Olha como que lindo isso. Então nós vamos dizer, queridos, que em janeiro eram 100 vagas, ok? Ó. Como em julho teve 75% de aumento, como eu usei o número 100, 75% de 100 vai aumentar em 75. Então em julho vai ser o 100 mais 75. Então em julho, 175. Mas olha o que ele diz aqui, vou até mudar de cor, ó. Em julho, a estação passou a operar e o número de vagas no estacionamento teve um aumento de 40% em relação a abril. Cuidado com isso, quando ele fala em porcentagem em relação a alguma coisa, abril, então, se é em relação a abril, abril vai ser 100%, não é o número 100, 100%. Queridos, se houve um aumento de 40%, ok? Ó, de abril para julho, então julho, que é o 175, vai valer o quê? O 100% mais esse aumento de 40%. Então 175 vai valer 140%. Portanto, meus queridos, eu vou dizer o seguinte, 175 vale 140%. Eu quero saber quem é 100% que vai ser abril. Pronto. Fazendo essa continha, meus queridos, eu vou chegar aqui, x é igual, multiplicando em cruz, 17.500 dividido por 140. Então eu vou chegar que x vai ser igual a 125. Mas 125 refere-se a quem? O 100% que é abril, ó. Professor, você achou abril. E ele não quer abril, queridos. Ele pergunta o seguinte, ó. Em abril, o aumento do movimento fez com que o número de vagas fosse aumentado em X%. Ok? Ele quer saber quem é esse X%. Então, se em janeiro era 100, em abril foi para 125, então esse X% só pode ser 25%, que está na alternativa D. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal, pois temos vídeo todos os dias. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!